Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada sobre as equações do movimento balístico. Mas antes disso, vamos dar uma relembrada sobre o que é um movimento balístico. Bom, vamos imaginar que isso daqui seja uma bola de futebol e isso aqui seja um pé de um jogador. E ao chutar a bola, essa bola ela vai ter uma velocidade inicial e ela vai percorrer justamente esse trajeto até que ela chegue na posição final e volte ao chão. Mas o que faz com que essa bola não saia voando e volte justamente ao chão, e faça essa trajetória de parábola? Justamente a ação da força gravitacional, que vai trazer a bola novamente para baixo. Então, você percebe aqui duas coisas, que o movimento balístico ele vai ser a descrição, né, dessa trajetória dessa curva, que tem componentes tanto no eixo x, tanto no eixo y. Então ele acaba se tornando um movimento bidimensional. Mas por quê? Antes de eu explicar o porquê, vamos entender um ponto interessante. O movimento balístico oblíquo, ele é caracterizado por uma coisa. Ele sempre vai ser decomposto em duas componentes do vetor velocidade inicial. Então vamos imaginar aqui que a gente tem o vetor velocidade inicial, perdoem-me a reta torta, e a gente vai poder decompor tanto a velocidade inicial no eixo x, tanto a velocidade inicial no eixo y. O que isso quer dizer? Bom, um ponto importante a ser considerado aqui é que as trajetórias elas são independentes. Como assim? É porque vamos analisar um pouco melhor o movimento. Quando a gente pega o movimento no eixo horizontal, a gente vai perceber que esse movimento ele não sofre uma aceleração da gravidade tal qual o eixo X sofre. Então, é um movimento que não possui aceleração. E isso não se diz verdade no eixo Y. Porque quando chega aqui nesse pico, mais ou menos, vamos supor aqui, ele começa a sofrer a ação da aceleração da gravidade e inverte o sinal e começa o processo de queda. Então, apesar de ser um mesmo movimento e a mesma trajetória, as duas componentes são independentes uma da outra. Tá, mas como que a gente vai olhar para a decomposição vetorial? Vai ser um passo importante nas próximas equações. Bom, a gente vai olhar aqui para a velocidade inicial decomposta em x e a gente vai perceber que ela está no cateto adjacente ao ângulo, com a hipotenusa sendo o vetor v0. Isso te lembra alguma coisa? Justamente. A gente vai poder escrever que a velocidade inicial do, da componente x horizontal vai ser justamente a velocidade inicial que vai ser igual ao vetor velocidade inicial vezes o cosseno de θ. E a mesma lógica vai ser colocada para o eixo y. A gente vai pegar a hipotenusa e o cateto oposto, a gente vai decompor, fazer um algebrismo matemática, que a gente vai acabar chegando que a velocidade inicial no componente y vai ser igual a v0 vezes o seno de θ. Bom, partindo agora para as equações que a gente tem do movimento bidimensional, a gente vai perceber que é as mesmas equações que a gente tinha no movimento de uma dimensão. Só que agora a gente vai ter algumas observâncias. Vamos lembrar que no movimento horizontal a gente não tem a força de aceleração, então basicamente duas equações não vão poder ser utilizadas aqui. Vamos utilizar x final menos x inicial é igual a vx, velocidade inicial no componente x, vezes o tempo. E aqui no eixo vertical a gente vai utilizar todas as três equações que a gente utilizava no movimento, que vai ser. Tá, lembrando da decomposição vetorial que a gente tinha, a gente tem aqui v0x, né? Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. A gente vai pegar a velocidade, o ponto final, me desculpa, menos a posição inicial, que vai ser igual a v0 vezes o seno de θ vezes t. Então, essa aqui vai ser a cara da nossa equação toda vez que a gente utilizar o movimento na horizontal. A mesma coisa é válida para o movimento no eixo vertical, lembrando, a componente está aqui, ó. Então, a gente vai reescrever tudo aquilo aqui que é v0y como sendo v0, v0 como v0 y seno
θ. Então, a gente vai pegar isso daqui, substituir em tudo que tiver v0y. Vendo? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Certo? Então, aqui a gente substitui depois. Então, está. A gente tem essa nova característica e essa nova cara para as equações. Vamos aqui marcar as equações que vão ser utilizadas. Certo, pessoal, agora que a gente já deduziu as equações em cada eixo, vamos se perguntar como a gente poderia fazer, por exemplo, para achar a equação da trajetória. Bem tranquilo. A gente vai pegar essa equação do eixo y e a gente vai pegar o tempo e a gente vai escrever que t ele é igual ao x final menos o x inicial. Tudo isso vai ser dividido pela velocidade inicial vezes o cosseno de θ, certo? Então, a gente tem essa relação aqui em t. Tá, mas o que a gente vai fazer com essa relação em t? Para achar a equação dessa trajetória, essa relação vai ser muito importante para a gente substituir nessa primeira equação do eixo y, certo? Então, onde tem t agora, a gente vai reescrever da seguinte forma: y menos y0 é igual a velocidade inicial vezes o seno de θ. E aqui a gente tem um t que a gente vai colocar, deixa eu corrigir, aquilo lá que a gente definiu CT, que vai ser x menos v0 vezes o cosseno de θ. Tudo isso menos a gravidade dividido por 2 vezes x menos x inicial, velocidade inicial, cosseno de θ. Tá, aqui a gente percebe que dá para a gente cortar algumas relações. Por exemplo, aqui, aqui e aqui, a x inicial vai tender a zero, e a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. Então, eu coloquei aqui para a gente visualizar melhor essa equação, que vai ser dita a equação da trajetória. E se você observar, um ponto importante aqui é que tanto θ, tanto a gravidade são constantes. E se elas são constantes, a gente pode observar que a equação fica numa equação de segundo grau, e uma equação de segundo grau pode ser deduzida justamente como uma parábola. Para além disso, outras questões que podem vir em mente da gente é, por exemplo, como que a gente pode definir o alcance horizontal. O alcance horizontal, a gente vai presumir algumas coisas. A primeira delas é que a gente vai deduzir que x menos x inicial ele vai ser igual a r. R que a gente vai denotar com alcance horizontal. E no eixo y, a gente vai dizer que y menos y0 vai ser igual a zero, certo? Então, substituindo nas equações que a gente estava olhando e vendo, a gente vai perceber que agora o que era x menos x inicial vai ser r. Lembra da equação que a gente utilizou no eixo x? V0. Consertar esse V0. Cosseno de θ é igual a T. Aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Aqui a gente vai colocar zero.
é igual V0 seno de θ t menos gt ao quadrado dividido por 2, certo? Com essas deduções, a gente pode já fazer uma coisa para facilitar a nossa vida, que é cortar esse t, porque a gente vai usar a mesma lógica da equação da trajetória. A gente vai colocar o t aqui dessa primeira equação, a gente vai isolar e vai deduzir que t é igual a r sobre v0 vezes cosseno de θ, certo? Então, a gente vai pegar essa equação e vai colocar nessa que nem a gente fez da última vez. Certo. E com a equação aqui, a gente pode pensar o seguinte, a gente tem um zero nesse lado. Que tal a gente passar o g dividido por 2, o gt dividido por 2 vai ser igual a v0 seno de θ. Certo? Aqui, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. Substituindo o t aqui, a gente vai ter que g sobre 2, é a expressão que a gente colocou, que vai ser r, cosseno de θ vezes v0 é igual aqui v0 seno de θ. Pronto. A gente tem essa relação aqui, que agora ela vai ser descrita da seguinte forma. A gente quer o alcance horizontal. Então, a gente tem que isolar esse R e dizer que 2 vezes velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Tudo isso vai estar dividido pela gravidade. Certo? Aqui, se você reparar bem nisso daqui, olha, a gente tem uma identidade trigonométrica, que vai dizer que 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é igual seno de 2θ, tá bom? Com isso daqui, a gente pode reescrever a nossa equação agora na fórmula que a gente vai encontrar nos livros. Vai ser alcance horizontal é igual a velocidade inicial quadrado vezes o seno de θ de 2θ sobre g.